As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Câmara de Tomar vai ter de aumentar o preço base para a empreitada de concessão construção de habitações a custos acessíveis na zona de Marmelais. Isto porque o concurso, lançado em outubro último, não teve qualquer interessado em assumir a obra. Recorde-se que o preço se aproximou ao 1.800.000 euros, montante que agora terá de ser maior. Está em causa a construção de 12 fogos edificados em terrenos recentemente adquiridos à fábrica paroquial da Igreja. Investimento que se enquadra no protocolo assinado com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Aliás, Marmelais foi mesmo tema de conversa na recente reunião entre o Executivo, altura em que o PSD, pela voz da vereadora Lourdes Ferromão, chamou a atenção para questões de segurança associadas a um espaço agora com imóveis demolidos, propícios a qualquer acidente indesejável, avisou a eleita social-democrata. Eu referi aqui à senhora Vice-Presidente noutra reunião que aquele espaço não está vedado, continua a não estar vedado e, portanto, sendo um motivo que pode causar a ida de crianças, portanto, de insegurança para aquele espaço com aquelas moradias, o que resta daquelas casas a cair. Portanto, a senhora Vice-Presidente informou que na semana seguinte iriam ser demolidas, portanto, o resto das moradias que lá estão a cair e que o espaço iria ser vedado. Portanto, ao dia de hoje o espaço continua igual, está espaço aberto, sem condições de segurança e podendo ocorrer algum acidente que ninguém quer que ocorra. A Câmara já demoliu a quase totalidade dos edifícios ali existentes, mas agora está dependente de uma situação puramente burocrática, ou seja, o processo de limpeza total daquela área só poderá avançar quando forem retirados os cabos elétricos ali existentes, o que só irá acontecer quando a operadora comercial do setor da energia der por finalizado o contrato que tinha ou ainda tem com a família que residia no imóvel em causa. E, neste caso, será a vez da E-Redes entrar em ação. Até lá, a autarquia vai ter de aguardar com os transtornos que daí poderão surgir. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, explicou a Lourdes Ferromão, em traços gerais, aquilo que está em causa. Efetivamente, nós demolimos parte das habitações essencialmente para não correr o risco de que elas pudessem ser ocupadas e, de facto, a ideia era que demorasse menos tempo até à demolição total. Elas não puderam ser totalmente demolidas porque depois uma das casas ainda estava ocupada e não era possível fazer a demolição em segurança sem correr o risco de que, enfim, parte dessa casa que ainda estava ocupada pudesse também pudesse sofrer danos. Entretanto, a família que estava nessa casa demorou mais tempo do que aquilo que estava previsto a sair, o que já aconteceu, portanto a casa já está devoluta e, entretanto, só não foi demolida ainda, portanto, a totalidade, não só dessa casa, mas do que resta das adjacentes, porque há cabos elétricos que não podemos ser nós a desligar, portanto, daquilo que era a alimentação elétrica daquela casa, tem que ser a E-Redes a fazê-lo. Câmara de Tomar vai ter de aumentar o preço base para a empreitada de concessão construção de habitações a custos acessíveis na zona de Marmelais, isto porque o concurso ficou deserto. Um incêndio deflagrou na churrasqueira Rainha dos Frangos, na Rua de Coimbra, sendo que o alerta foi dado pelas 19h27 desta terça-feira. Há registro para estragos consideráveis, desde logo na zona de ventilação, mas a rápida atuação dos bombeiros e, claro, de quem se encontrava no interior daquele espaço, evitou males maiores. Ainda assim, o aparato da ocorrência colocou em sobressalto os residentes do prédio onde se situa a churrasqueira. Felizmente, ninguém ficou ferido, confirmou a Hertz, fonte da Proteção Civil, na Bantina. Houve necessidade de mobilizar 11 bombeiros, apoiados por 4 viaturas, assim como pela Polícia de Segurança Pública. Rádio Hertz, a primeira a informar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o número de funcionários do município é grande, mas que, ainda assim, há registro para algumas lacunas em determinados serviços. A autarquia tem, nesta altura, 630 trabalhadores, pelo que a estratégia para 2025 irá assentar na substituição ou contratação de recursos humanos, tendo por base apenas as necessidades prioritárias. Foi precisamente esta a ideia que Hugo Cristóvão deixou ao Executivo durante a discussão e aprovação do Orçamento e Plano
plano e do mapa de pessoal para 2025. O autarca referiu que o município vai manter muitos lugares em aberto, definindo em cada momento quais as prioridades a preencher. Vemos aqui um conjunto de alguns lugares de trabalho, sabendo, como é evidente, que não vão todos poder ser preenchidos, como aliás tem acontecido em anos anteriores. Temos muitos lugares que não estão preenchidos. Queremos ter a possibilidade de que eles estejam como até aqui e que depois, portanto, estando abertos, tenhamos a possibilidade em cada momento de ir percebendo o que é mais prioritário. Portanto, não podemos ter, apesar de termos um número de recursos humanos que é, de facto, grande, estamos neste momento na casa dos 630 funcionários, a verdade é que há falta em vários setores, mas também não podemos, ao mesmo tempo, suprir todas essas faltas. Obviamente uma questão de responsabilidade orçamental e, portanto, temos que ir definindo em cada momento o que é mais prioritário. Temos sempre tido concursos abertos, é preciso dizê-lo, portanto, eu não me recordo de um momento em que não tenha estado algum concurso de pessoal a decorrer, mas isso não quer dizer, como já referi, que todos os lugares sejam preenchidos. Não são, de todo. E, portanto, também estes que estamos a prever, com toda a certeza não vão ser todos preenchidos, mas fica a possibilidade em aberto para, naturalmente, ir avaliando o que é mais prioritário em cada um, seja de, por exemplo, aumentar o número de assistentes operacionais nas escolas, que neste momento já estão, de facto, muito em linha ou muito próximo daquilo que é o rácio definido pelo Ministério. Nós temos tido sempre mais pessoas nos nossos quadros, mas também derivado de algum aumento do número de alunos, hoje esse rácio já está mais próximo, portanto temos que se calhar voltar a dar aqui alguma margem. Temos ao nível dos assistentes técnicos aqui uma necessidade de grande renovação, temos tido muitos assistentes técnicos, portanto estou a falar do pessoal administrativo, que nestes últimos, 2 anos atingiram a reforma. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o número de funcionários do município é grande. Nesta altura são cerca de 630 trabalhadores que fazem parte do quadro do município. Rádio Hertz, informação. O alerta foi dado pelas 8h15 desta quarta-feira. Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como leves na sequência de uma colisão entre 2 automóveis. Aconteceu em pleno IC9, na ligação entre Carregueiros e Val dos Ovos, concelho de Tomar. Para além do ferido, um outro envolvido foi assistido no local pelos bombeiros nabantinos, sendo que foram mobilizados 14 operacionais, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Refira-se que, face à violência do embate, uma das viaturas capotou. A Câmara de Ourém vai avançar para a requalificação da rede viária de Alburitel, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 426 mil euros para um prazo de execução de 120 dias. Segundo nota de esclarecimento da autarquia oriense, as intervenções visam sobretudo a pavimentação de ruas atualmente em estado de degradação ou ainda com piso de terra. A melhoria da drenagem pluvial é uma prioridade, com a instalação de valetas em betão e a correção de deformações. As obras irão incidir nas ruas das Colmeias, Carrascal, Olivais, Rua da Lapa, dos Talhos, Rua Álvaro Teles, dos Moinhos e ainda a Rua Francisco Marques. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município do Entroncamento aprovou a proposta de orçamento e as grandes opções do plano para o ano de 2025, no valor a rondar os 43 milhões e 500 mil euros. O documento, acrescente-se, teve os votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção dos vereadores do PSD. Já o eleito pelo Chega, agora independente, expressou posição contrária. Uma das obras em destaque, como refere o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, é a reabilitação e ampliação da escola secundária, com uma candidatura ao plano de recuperação e resiliência para o financiamento a 100%. Esta intervenção irá proporcionar um aumento do número de salas de aula e ainda do pavilhão desportivo, numa requalificação que pretende também responder à criação de novas valências. No âmbito do acordo estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo Central, foi elaborado um mapeamento das escolas a nível nacional que tinham condições deficitárias, de uma forma ou de outra, e a escola secundária do entroncamento foi, em tempo, incluída nesse mapeamento e, portanto, integra esse mapeamento, daí este financiamento, esta possibilidade de nos podermos candidatar ao PRR e a este financiamento de 100%. Este processo de
desenvolver este processo de empreitada concepção-construção para a reabilitação da Escola Secundária do Entroncamento, que pressupõe a reabilitação face, digamos, às patologias e à degradação que a escola apresenta, mas também o aumento da área e, sobretudo, também as alterações das áreas face à evolução das necessidades científicas e pedagógicas e, bem assim, também ao nível do pavilhão, um aumento do mesmo através de um projeto semelhante àquele que se fez na Rui de Andrade, com o duplo objetivo não só de melhor servir os estudantes da Escola Secundária do Entroncamento e também que aquele equipamento possa ser usado com maior facilidade pelas associações da nossa cidade, fora das horas em que é necessário para as atividades letivas, tendo sempre estas preferência e prioridade. Qualquer que seja o mecanismo de financiamento a que a Câmara se candidate relativamente a esta obra, o que está previsto no diploma que determinou a descentralização de competências e no acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo Central, é que o financiamento será sempre por parte do 100%. Entroncamento é uma das grandes obras para 2025, reabilitação e ampliação da escola secundária. O orçamento, na ordem dos 43.500.000 euros, foi aprovado. Votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, eleito pelo Chega, agora independente, expressou posição contrária. Rádio Hertz. Informação. São os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento da Albufeira de Castelo de Bode está nesta altura nos 77%, cerca de menos 7% relativamente ao final do mês de novembro de 2023. Convém recordar que em março último a barragem estava a 1 metro da sua capacidade máxima, com 96,2%, pelo que bastaram 8 meses para a descida acentuada, que poderá ser ainda maior caso se confirmem as previsões de um dezembro com poucos dias de precipitação perante aquela que é a normalidade. Aliás, segundo o IPMA, a primeira quinzena deste mês deverá mesmo ter precipitação residual. Ainda pela bacia hidrográfica do Tejo, apenas as albufeiras de Capinha e Cova do Viriato estão na capacidade máxima, sendo que em Divor e Minutos, estruturas com água para rega já estão em causa valores na ordem dos 30% a 40%, respectivamente. Tal como a Hertz tinha adiantado em tempo oportuno, o município de Tomar vai aplicar em 2025 o mesmo valor da taxa de imposto municipal sobre imóveis que está em vigor neste ano, ou seja, o valor de 0,34%. A proposta, aprovada em reunião do Executivo, tem, no entanto, um conjunto de benefícios adicionais previstos, nomeadamente para a eficiência energética, ou seja, o valor de 0,34. A proposta, aprovada em reunião do Executivo, tem, no entanto, um conjunto de benefícios adicionais previstos, nomeadamente para a eficiência energética e para as associações, como referiu também a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, considerando, ainda assim, que o município se ficou pelos mínimos quando poderia ter ido mais além. 15% nos prédios urbanos com eficiência energética, que podia ir de 15% a 25% e a Câmara propõe 15%, e 20% de redução na taxa de IMI das associações, mas é das associações que estão previstas no regulamento. Tanto as IPSS já têm os seus, portanto, as suas isenções, faz parte do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Os 20% que tem aqui, que podia ser de 20% a 50%, a Câmara apenas propõe 20%, e é naquelas que têm as suas, portanto, os seus imóveis, as suas sedes regularizadas. Obviamente que é uma preocupação a regularização e a legalização das sedes, e o PSD já veio com uma proposta também daqui a pouco há 3 anos e tem-se preocupado com essa situação. O PSD congratula-se pela aplicação do Regulamento dos Benefícios Fiscais, embora, obviamente, tenham ficado pelos mínimos no cumprimento das nossas propostas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, falou do IMI para as coletividades, acrescentando que o município vai apresentar uma proposta adicional que visa a devolução do imposto, mas apenas para aquelas que se encontrem regularizadas. Se queremos, de facto, incentivar que as associações se regularizem, a grande maioria do nosso concelho ainda não está regularizada e, portanto, se queremos incentivar, achamos que a medida tem que ser mais robusta. E, portanto, aquilo que vai vir, que irei trazer a esta reunião de Câmara, é uma proposta, portanto, para além disto, é verdade que não é isso que está a ser aqui votado neste ponto, para além disto, é uma proposta em que a Câmara devolve, portanto, não é uma isenção, não pode ter esse nome, a Câmara devolve às associações, e espero conseguir trazer isso já na próxima reunião, ou pelo menos, se não for na próxima, antes do final do ano, em que a Câmara devolve às associações o IMI que tenha pago, naturalmente com a condição de que, portanto, as suas sedes já estejam devidamente regularizadas. Isto sim achamos que é uma forma de incentivar a que precisamente as associações, e várias estão a trabalhar nisso, mas há muitas outras que ainda não estão a fazer, portanto, essa sim é uma forma de incentivar a que as associações o possam fazer. Na análise política que fez à proposta, o vereador Tiago Carrão, do PSD, apontou a falta de ambição, mas também a ausência de condições para baixar o IMI, dando como exemplo outros concelhos da região. E eu creio que esta proposta do IMI denota duas coisas. A primeira delas é uma falta de ambição e a segunda delas é uma falta de condições. A falta de ambição, porque o que aqui apresentam, no fundo, vai ao encontro, apesar de ficar aquém, vem no sentido daquilo que o PSD tem vindo a defender há já algum tempo, aliás, desde 2021 que andamos a batalhar pelo regulamento dos benefícios fiscais, a atribuição dos benefícios fiscais, mas falta ambição e ficam aquém. Seja porque as propostas apresentadas ficam pelos valores mínimos, como a minha colega Lourdes falava, seja porque se poderia ter feito muito mais e jogado com o IMI, jogado no bom sentido da palavra, como, por exemplo, uma medida de incentivo à criação de postos de trabalho, por exemplo. Mas esta falta de ambição, a verdade é que também está relacionada com a falta de condições, porque não há, e isto obviamente que é fruto também da vossa governação destes últimos quase 12 anos ou 11 anos, é também falta das condições que têm para fazer melhor e para, por exemplo, baixar também o IMI, como temos aqui concelhos aqui à volta, equiparados, onde este ano baixam o IMI para os 0,3. E sendo o volume que é o aqui, a verdade é que não há condições para fazer melhor. Por tomar, a Câmara vai manter valores do IMI para 2025. PSD lamenta que não se vá mais além. Rádio Hertz, a primeira a informar. 2 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 37 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana no Bom Barral e em Peniche, distrito de Leiria, indiciados de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 10 meses, os militares da GNR deram cumprimento a 2 mandados de busca domiciliária que culminaram nas referidas detenções. Houve ainda registro para a apreensão de 464 doses de cannabis, 1.200 euros em numerário, uma balança digital e material de embalamento e acondicionamento de produto estupefaciente. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. Rádio Hertz, informação. Está bem encaminhado o processo que visa concretizar a requalificação da Igreja Matriz de Sardual. Está em causa um investimento previsto da ordem do €500 mil, 350 mil dos quais através do município, no âmbito do Instrumento Territorial Integrado, enquanto que o restante será garantido pela fábrica da Igreja, neste particular com papel decisivo da população. A candidatura deverá ser formalizada até final deste ano. Acrescente-se. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, fez para a Hertz um ponto de situação em relação ao processo, mostrando-se convicto que a requalificação da Igreja Matriz é mesmo para concretizar. Este é um objetivo da comunidade, acrescentou. Acredito que finalmente vamos conseguir este nosso grande objetivo, um objetivo da comunidade sardolense, não só a comunidade relacionada com a igreja, porque falamos de igreja, falamos de um templo, mas falamos também de um monumento que importa e é urgente preservar. Eu estou neste momento, tenho toda a convicção de que vamos cumprir, aliás o projeto da arquitetura está a ser elaborado, não nos foi dito que não entregariam a tempo, pelo contrário, tem um prazo,
o gabinete projetista vai cumprir esse prazo e nós temos tempo para fazer a candidatura dentro daquilo que são os timings previstos. O outro lado, o lado financeiro, que acredito também que não vai ser esse o entrave para a requalificação da Igreja Matriz. Aliás, a comunidade está a responder muito bem, tem respondido ao apelo que tem sido feito e tem contribuído de uma forma muito generosa para que realmente os objetivos financeiros também possam ser atingidos. Recordo que fizemos um contrato comodato também para poder haver um enquadramento legal para ser a Câmara Municipal a assumir-se como dono de obra, e as coisas estão a andar e vamos conseguir aquilo que os objetivos é que nos propusemos. É uma intervenção estrutural importante, não vai ficar por aqui, não pode ficar por aqui. Agora, o que importa com esta intervenção é os vãos, as infiltrações, o telhado, o isolamento, que seja tratado de uma primeira forma para que permita que não haja mais degradação ao património que se encontra dentro da igreja, nomeadamente os quadros do mestre Sardual. Nós não queremos que os retábulos, os quadros do mestre Sardual e todas as obras que lá se encontram possam continuar num estado de degradação, fruto das infiltrações, da umidade, tudo isso. Está bem encaminhado o processo que visa concretizar a requalificação da Igreja Matriz de Sardual. O Sporting de Tomar joga hoje, quarta-feira, a partir das 21 horas, diante do Marítimo, nos Açores, em jogo a contar para os 32avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Os Leões são claros favoritos, diante do atual último classificado da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional, com apenas 1 ponto nas 8 jornadas realizadas. Outro resultado, que não seja a passagem dos tomarenses, será uma tremenda surpresa. Refira-se que nesta ronda a sorte não esteve do lado da ACR Santa Cita, que perdeu em casa diante do Limianos por 0-1. Também pelo caminho ficaram os Tigres de Almeirim, derrotados por 4-9 pelo Paço de Arcos. Nos 16avos de final está já o União do Atrocamento, que venceu por 3-5 em Grândola. Rádio Hertz, a primeira a informar. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.